As pessoas não têm ideias. As ideias têm pessoas, Carl Jung. Você já sentiu como se você acha que não corresponde ao que o mundo espera de você? Talvez você tenha sido dito para ser mais lógico quando você naturalmente confia na emoção. Ou talvez você tenha sido chamado muito sensível quando vê o significado, onde outros não veem nada agora. Se você percebe ou não, sua mente está operando de uma maneira específica, uma maneira que define como você pensa, como toma decisões e como interage com o mundo. Jovens acreditam que toda pessoa se enquadra em um dos 4 tipos fundamentais de personalidade. Pensadores, as mentes racionais guiadas pela lógica e estrutura frias. Sentores, as almas emocionais impulsionadas por valores, relacionamentos e significado. Sentidos, os realistas fundamentados em fatos tangíveis e realidade imediata. Intuitivo, os visionários, sempre procurando conexões ocultas e possibilidades futuras. Você pode pensar que já sabe qual é, mas e se você vive com o tipo errado de toda a sua vida? Pense nisso desde a infância. Você foi condicionado a pensar de uma certa maneira. Seus pais, professores e sociedade o levaram a certos comportamentos enquanto desencorajaram os outros. Se você era altamente lógico, talvez tenha sido instruído a estar mais em contato com suas emoções. Se você foi emocionado, talvez tenha sido instruído a parar de ser tão sensível. Se você morava em sua imaginação, pode ter sido rotulado como sonhador e, se você se concentrou em detalhes, talvez eles te chamassem muito rígidos. Desde o momento em que você nasceu, você estava sendo moldado e condicionado a atender a uma expectativa. Mas aqui está o problema. E se essa expectativa nunca fosse verdadeiramente sua? Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca questiona a lente pela qual vem o mundo. Eles assumem que sua perspectiva é a única perspectiva, mas entender sua função dominante não é apenas sobre autoconsciência, é sobre poder, porque no momento em que você entende sua mente, finalmente pode assumir o controle de sua vida. Mas aqui está a parte que ninguém diz a você. Sua função de personalidade dominante não é a única parte de você que importa. Escondido sob a superfície, nas profundezas do seu inconsciente, está algo muito mais importante. Algo que pode explicar por que você sempre sentiu que algo estava faltando. Porque saber como você acha que é uma coisa, mas entender o que você está ignorando toda a sua vida. É aí que começa a verdadeira transformação. Então, vamos começar. Qual tipo você é? Porque se você percebe ou não, ele já moldou tudo sobre você. Antes de nos aprofundarmos nas 4 funções principais da personalidade, há algo ainda mais fundamental que define como você interage com o mundo. Jung identificou 2 atitudes primárias que moldam como direcionamos nossa energia mental. A introversão se concentrou no mundo interior, introspecção e pensamento profundo. Extroversão, orientada para o mundo exterior, interação social e estimulação externa. A maioria das pessoas assume que ser introvertido significa tímido e reservado, embora ser extrovertido significa alto e extrovertido, mas isso é um equívoco. Um introvertido pode ser altamente confiante, mas eles recarregam por estarem sozinhos, processando seus pensamentos internamente. Um extrovertido pode desfrutar da solidão, mas eles ganham energia com interação e engajamento externos. Jung acreditava que nenhum deles é melhor ou pior. Eles são apenas maneiras diferentes de experimentar a realidade. Mas é aqui que fica interessante. Sua personalidade não se trata apenas de introversão ou extroversão. Essas 2 atitudes agem como uma porta de entrada para algo muito mais profundo. As 4 principais maneiras pelas quais processamos a realidade.
as 4 funções de personalidade, Jung descobriu que toda pessoa tem uma maneira dominante de interpretar o mundo. Ele dividiu isso em 4 funções distintas, pensando na função da lógica e da análise. Pensadores priorizam a estrutura, a solução de problemas e a verdade objetiva, sentindo a função de valores e emoções. Os sentimentos se concentram nos relacionamentos, harmonia e o que parece moralmente certo. Sensação, a função dos sentidos da realidade tangível, depende de seus 5 sentidos, confiando em fatos concretos e experiências imediatas. Intuição, a função do significado abstrato, um olhar intuitivo além do presente, procurando padrões e possibilidades ocultas. Cada um de nós tem uma função dominante que influencia como vemos o mundo. Mas aqui está a pergunta: você realmente sabe qual é o seu ou foi condicionado a suprimi-lo? Porque se você vive fora da sua verdadeira função, sua vida pode parecer mais cansativa do que deveria ser. As decisões podem parecer forçadas, suas interações podem parecer antinaturais, mas depois de descobrir sua função dominante, tudo começa a fazer sentido. Você começa a entender por que pensa da maneira que faz, por que certas coisas o drenam e por que os outros fazem você se sentir vivo. Até que você, consciente ou inconsciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca entende completamente sua função dominante, porque a sociedade os leva a ser algo que não é. Mas, reconhecendo como você processa o mundo, pode trazer mais clareza às suas decisões, relacionamentos e crescimento pessoal. A teoria da personalidade de Jung não para nas 4 funções básicas. Cada um desses pensamentos, sentimentos, sensações e intuição pode se manifestar de 2 maneiras distintas, focadas externamente no mundo externo, extroversão, ou focado internamente na reflexão pessoal, introversão. Isso cria 8 tipos distintos de personalidade, cada um com uma maneira única de processar a realidade. Compreender. Luz não é apenas se identificar, é sobre perceber como você foi moldado por esses padrões inconscientes. Algumas pessoas, por exemplo, operam principalmente através do pensamento extrovertido. Eles buscam estrutura, eficiência e resultados mensuráveis. Suas mentes funcionam como um engenheiro, projetando um sistema impecável, garantindo que tudo funcione de acordo com a lógica e a ordem. Os fatos orientam suas decisões e confiam nos métodos comprovados sobre sentimentos pessoais. Mas o desejo deles para a eficiência pode torná-los desprezantes de emoções, vendo-os como distrações em vez de partes essenciais da experiência humana. Sua força está em sua capacidade de criar sistemas que funcionam, mas sua fraqueza está falhando em ver o custo humano desses sistemas. Outros funcionam através do pensamento introvertido, onde a lógica é internalizada e analisada em profundidade. Esses indivíduos não apenas aplicam regras, eles os desconstruem, questionando todas as suposições, até que apenas a verdade mais pura permaneça. Ao contrário de seus colegas extrovertidos, eles estão menos preocupados em organizar o mundo exterior e mais focados em refinar sua estrutura interna de conhecimento. Eles podem passar horas perdidas em pensamento, aperfeiçoando a compreensão de um conceito antes de falar uma palavra sobre isso. Embora isso os torne brilhante em resolver problemas complexos, também pode fazê-los parecer desconectados, perdidos em suas próprias mentes, lutando para trazer suas ideias para a aplicação prática. Depois, há quem lidera com sentimento extrovertido, pessoas cuja maior preocupação é harmonia, conexão e equilíbrio emocional. Sua capacidade de ler uma sala é quase instintivo, mudanças de humor antes mesmo de alguém perceber. Eles se adaptam sem esforço
às expectativas sociais. Intuitivamente, saber o que dizer para fazer com que os outros se sintam vistos e compreendidos. Mas essa profunda empatia tem um custo. Eles podem se perder nas emoções dos outros, negligenciarem suas próprias necessidades, na busca de manter a paz. Eles prosperam em papéis onde a inteligência emocional é valorizada, mas quando forçada a ambientes que exigem lógica fria, podem se sentir perdidos, como se despojados de seus pontos fortes naturais. Por outro lado, os tipos de sentimentos introvertidos não buscam validação externa. Eles navegam na vida guiada por uma bússola moral interna, tomando decisões com base no que parece profundamente certo e não no que é socialmente aceito. Enquanto um sentimento extrovertido se adapta ao mundo, um senso introvertido permanece firme, se recusando a trair suas condenações internas. Eles criam arte, movimentos e filosofias enraizadas na verdade pessoal. Mas sua profundidade de sentimento também pode isolar luz. Porque se seus valores são muito diferentes daqueles que o rodeiam, eles podem lutar para se expressar, sentindo como se existissem em um mundo que não os entende. Além de pensar e sentir, algumas pessoas experimentam o mundo principalmente através da sensação extrovertida. Estes são os realistas, os praticantes, os totalmente fundamentados no momento presente. Eles não teorizam sobre a vida. Eles experimentam isso. Toda cor, textura, sabor e som é absorvida em alta definição. Eles prosperam em ambientes em ritmo acelerado, onde sua capacidade de reagir instantaneamente lhes dá uma vantagem, mas esse foco no presente pode dificultar o planejamento a longo prazo. Eles podem perseguir uma emoção após a outra, sempre se movendo, nunca parando para refletir sobre para onde estão indo. No outro extremo do espectro, os tipos de sensação introvertidos processam o mundo através da memória pessoal e da experiência passada. Eles confiam no que é familiar, o que foi testado e o que resistiu ao teste do tempo. Suas mentes funcionam como um vasto arquivo, lembrando detalhes outras pessoas ignoram. Eles encontram conforto na tradição, em estrutura, no que se sabe, mas enquanto sua confiabilidade é incomparável. Eles também podem resistir à mudança agarrada ao passado, mesmo quando o mundo ao seu redor está avançando. Depois há aqueles motivados por visionários de intuição extrovertidos que não vivem no presente, mas em possibilidade, onde outros veem o que são, o que poderia ser. As ideias inundam suas mentes constantemente e prosperam na exploração, invenção e descobertas de novas conexões. Eles se movem de um conceito para outro, com uma curiosidade implacável, sempre procurando algo logo depois do horizonte, mas sua energia pode ser caótica, deixando projetos inacabados à medida que novas ideias os puxam em direções diferentes. O desafio deles é aprender a fundamentar suas visões na realidade. Por fim, a intuição introvertida opera como um fogo lento, silencioso, intenso e profundamente perspicaz. Esses indivíduos experimentam realizações repentinas que parecem vir do nada, mas na realidade, eles estão subconscientemente processando padrões há muito tempo. Eles não apenas veem o mundo como ele é, eles sentem para onde está indo. Suas ideias podem parecer quase proféticas, como se entendessem as coisas antes de acontecer, mas como seu processo de pensamento é tão interno, eles geralmente lutam para explicar como chegaram às suas conclusões, deixando os outros com admiração ou confusão. Cada um desses 8 tipos representa uma maneira diferente de interagir com o mundo. Mas ninguém é puramente um tipo. Jung acredita que todos temos uma função dominante, a que mais confiamos, mas também temos funções mais fracas que operam em segundo plano. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Nossa função mais fraca
a que suprimimos mantém a chave para equilibrar. Muitas de nossas lutas não vêm do nosso tipo dominante, de negligenciar as partes de nós mesmos que ignoramos. Portanto, a pergunta não é apenas qual tipo você é. Nossa personalidade não é apenas uma função, é uma hierarquia de processos mentais trabalhando juntos em um equilíbrio delicado. Algumas funções assumem a liderança da maneira como você pensa e interage com o mundo. Outros operam em segundo plano, influenciando você de maneiras sutis e depois, aí está a função. Você mal percebe o enterrado tão profundo em seu inconsciente que, se deixado desmarcado, pode se tornar sua maior fraqueza. Jung acredita que cada pessoa tem uma função dominante a que mais confia. É como o personagem principal de sua psique, a parte de você que mais você sente mais você. Um pensador sempre gravitará em direção à lógica e estrutura. Um sentimento navegará na vida através de emoções e valores, um senso de confiança, o que é tangível e presente. Enquanto um intuitivo é atraído para possibilidades além do imediato, essa função dominante se desenvolve no início da vida e atua como o filtro central, através do qual você experimenta o mundo. Mas ninguém opera com apenas uma função. Se sua função dominante é o protagonista de sua mente, a função auxiliar é o caractere de suporte, fornecendo equilíbrio e profundidade. Uma pessoa com pensamento dominante, por exemplo, pode ter sentimento como sua função auxiliar, ajudando a permanecer conectada às emoções quando a lógica sozinha não é suficiente. Da mesma forma, alguém que lidera com intuição pode confiar na sensação como sua função secundária para permanecer fundamentado na realidade. Enquanto a função dominante está sempre no controle, o auxiliar desempenha um papel crucial em tornar uma pessoa mais adaptável e completa. Depois, há a função terciária, um processo que existe em segundo plano, mostrando-se ocasionalmente, mas nunca totalmente desenvolvido. Algumas pessoas exploram sua função terciária à medida que amadurecem, enquanto outras mal reconhecem sua influência. Um pensador extrovertido, com força de vontade, por exemplo, pode ter uma intuição terciária, que desencadeia momentos de criatividade e insight, mas como não é a maneira natural de operar, permanece subdesenvolvido, aparecendo apenas em determinadas situações, e finalmente escondido nas profundezas do inconsciente, a função inferior, o lado de si mesmo que você menos entende, mas o que tem mais potencial de crescimento. A função inferior é como uma sombra, ele resiste ao controle, opera imprevisivelmente e muitas vezes se revela em momentos de estresse ou luta emocional. Um sensor extrovertido, por exemplo, pode ter intuição introvertida como sua função mais fraca, significando que eles lutam com ideias abstratas ou visão de longo prazo. Um pensador dominante pode ter sentimento, pois seu elo mais fraco, tornando as situações emocionais esmagadoras ou difíceis de navegar. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque Yu, embora a função inferior possa parecer uma fraqueza, ela também representa a parte que faltava a seu crescimento pessoal. Jung acreditava que a verdadeira individuação, o processo de se tornar inteiro, requer integrar a parte de nós mesmos que negligenciamos. A mente naturalmente resiste a isso. É desconfortável sair da sua maneira dominante de pensar. Pessoa altamente lógica pode se sentir desconfortável explorando emoções. Uma pessoa profundamente emocional pode evitar enfrentar a lógica fria e dura. Mas se você ignorar suas funções mais fracas, corre o risco de ficar preso em uma versão rígida e unidimensional de si mesmo. Pense em sua própria vida. Você já se viu lutando em situações em que sua maneira usual de pensar não funciona? Talvez você seja um forte intuitivo,
sempre perdido em ideias, mas quando se trata de lidar com detalhes práticos, você congela. Ou talvez você seja um pensador profundamente estruturado, mas em momentos que exigem sensibilidade emocional, você se sente completamente fora de sua profundidade. Esses momentos de frustração não são apenas aleatórios, são sinais de que suas funções mais fracas estão exigindo atenção. Então, o que isso significa para o crescimento pessoal? Isso significa que o desenvolvimento das funções fora da sua zona de conforto é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer se for um sensor dominante. Praticar o raciocínio lógico pode torná-lo mais equilibrado se você é um forte pensador. Permitir-se ser vulnerável e aberto emocionalmente pode levar a conexões mais profundas. Se você confiar na sensação, aprender a abraçar o pensamento abstrato pode expandir sua visão do mundo. E se você é um intuitivo, aterrar-se no presente pode ajudá-lo a colocar suas ideias em realidade. Jung não acreditou em mudar quem você é, ele acreditava em expandir quem você é. Sua função dominante sempre será sua força, mas a chave para o verdadeiro crescimento psicológico é aprender a integrar as partes de si mesmo que você ignorou. Porque quanto mais equilibrado você se torna, mais a você realmente é. Muito de quem somos opera sob a superfície, escondido de nossa consciência. Gostamos de acreditar que nos entendemos completamente, que nossos pensamentos, escolhas e comportamentos estão inteiramente sob nosso controle. Mas Jung argumentou que isso é uma ilusão por trás de todas as decisões que tomamos. Por trás de todas as reações, todo o medo e todo o impulso estão mais profundos. A mente inconsciente nos moldando de maneiras que não percebemos. Jung acreditava que existe dentro desse reino oculto a sombra, o lado de nós mesmos que suprimimos, ignoramos ou negamos completamente. É composto de tudo o que fomos condicionados a afastar: raiva, ciúme, egoísmo, vulnerabilidade. Não porque essas características não existem dentro de nós, mas porque fomos ensinados que não deveriam. Uma criança disse: para sempre ser legal, aprende a reprimir sua raiva. Alguém envergonhado por mostrar emoção começa a ver a vulnerabilidade como uma fraqueza. Com o tempo, esses aspectos rejeitados não desaparecem. Eles afundam no inconsciente, nos influenciando do fundo, mas a sombra não fica em silêncio para sempre. Ele vaza de maneiras inesperadas por meio de rajadas repentinas de raiva, padrões de autossabotagem ou uma aversão inexplicável por outras pessoas que refletem algo que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. Quanto mais a ignoramos, mais forte sua influência se torna. Jung não viu a sombra como algo a ser temido, mas como uma chave para a autoconsciência. O objetivo não é eliminá-lo, mas entendê-lo, trazê-lo à consciência e integrá-lo à nossa identidade. Porque quando paramos de correr das partes de nós mesmos, não gostamos, ganhamos algo inestimável. Reconhecer as forças inconscientes que moldam nossa personalidade nos permite libertar-se de padrões que nunca percebemos que estavam nos controlando. E nessa consciência começa a verdadeira autoentendimento. Compreender os tipos de personalidade de Jung não é apenas um conceito abstrato. É uma ferramenta que, quando aplicada corretamente, pode transformar como você navega em relacionamentos, escolhas de carreira e desenvolvimento pessoal. A maioria dos conflitos, frustrações e mal-entendidos surge não porque as pessoas são inerentemente difíceis, mas porque processam a realidade de maneira diferente. Reconhecer essas diferenças pode ser a chave para desbloquear melhor comunicação, tomada de decisão mais inteligente e uma vida mais gratificante. Veja os relacionamentos, por exemplo. Um tipo de pensamento e um tipo de sentimento geralmente podem entrar em conflito. Um prioriza a lógica
Enquanto o outro busca uma conexão emocional, o pensador pode rejeitar as preocupações emocionais como irracionais, enquanto o sensível pode ver o pensador como frio ou distante, mas uma vez que eles entendem suas diferenças, eles podem se encontrar no meio do caminho. O pensador descobre que as emoções têm sua própria forma de inteligência, enquanto o sensor percebe que a lógica não é uma rejeição da emoção, é simplesmente uma maneira diferente de navegar pelo mundo nas carreiras. Saber que sua função dominante pode significar a diferença entre se sentir preso no trabalho errado e prosperar em um ambiente que se alinha aos seus pontos fortes. Um sensor extrovertido, por exemplo, lutaria em uma teoria lenta, um trabalho pesado que requer reflexão constante, mas eles se destacariam em uma carreira prática em ritmo acelerado, onde as decisões rápidas são importantes. Enquanto isso, um intuitivo introvertido pode parecer drenado em um ambiente que exige engajamento social constante, mas prosperaria em um papel que permite pensamento profundo e previsão estratégica. A solução de problemas também parece muito diferente, dependendo dos pensadores extrovertidos do tipo: divida os problemas em etapas e aplique dados externos, enquanto pensadores introvertidos analisam internamente todos os ângulos antes de tomar uma decisão. Intuitive busca padrões e soluções abstratas, geralmente pensando antes de seu tempo, enquanto os sensores se concentram em resultados práticos e imediatos. O reconhecimento dessas tendências não apenas melhora a eficiência individual, mas também melhora o trabalho em equipe. Em vez de frustração em relação a diferentes abordagens, as pessoas podem apreciar os pontos fortes que outros trazem para a mesa. A autoconsciência é poderosa. Depois de entender como você pensa, como aprende e como se comunica, você para de se forçar a funções que não se encaixam em você. Pare de ressentir os outros por ser diferente de você. E o mais importante, você começa a navegar pela vida de uma maneira que parece natural, porque não está mais trabalhando contra sua própria mente. A teoria da personalidade de Jung influenciou tudo, desde a psicologia moderna até as avaliações de carreira. Mas com o tempo, muitas de suas ideias têm sendo simplificado, distorcido ou mal interpretado. Um dos maiores equívocos é que esses tipos de personalidade são categorias rígidas que definem quem você é e do que é capaz. Na realidade, Jung os viu como tendências fluidas e psicológicas, não rótulos que podem encontrar pessoas em uma única maneira de pensar. Um mal, entendido comum, é a crença de que as pessoas são apenas um tipo, um pensador ou um sensor ou um intuitivo. Mas no modelo de Jung, todos têm acesso a todas as 4 funções, apenas em diferentes ordens de preferência. Sua função dominante pode orientar sua tomada de decisão, mas suas funções auxiliares, terciárias e até inferiores ainda desempenham um papel. Dispensá-los inteiramente cria uma autopercepção desequilibrada, fazendo as pessoas acreditarem que nunca podem melhorar em áreas onde lutam. Outra grande confusão surge do popular MBTI, indicador do tipo Myers-Briggs, que foi inspirado pelo trabalho de Jung, mas alterou significativamente sua estrutura original. O MBTI categoriza as pessoas em 16 tipos, com base em 4 códigos de letras, EG, ENTJ e SFP, fazendo parecer que as personalidades são fixas e imutáveis. Mas Jung nunca pretendia que sua tipologia fosse uma classificação estática. Ele acreditava que a personalidade é um processo de desenvolvimento ao longo da vida, o que ele chamou de individuação, onde integramos gradualmente diferentes aspectos de nós mesmos ao longo do tempo. Além disso, muitos assumem que a introversão e a extroversão no modelo de Jung
são as mesmas do uso diário, onde os introvertidos são tímidos e os extrovertidos são extrovertidos. Mas para jovens, esses termos se referiram a onde uma pessoa direciona sua energia mental interna ou externamente. Não como são sociais, alguém pode ser um pensador introvertido, mas ainda gosta de socializar, ou um senso extrovertido que precisa de tempo sozinho para processar emoções. Ao entender as teorias de Jung como deveriam ser, e não através de adaptações modernas simplificadas, obtemos uma estrutura muito mais precisa e útil, não apenas para identificar tipos de personalidade, mas para entender a mecânica mais profunda da mente humana. Quem você realmente não é a versão de si mesmo moldada pelas expectativas. Não é o papel que você desempenha na sociedade, mas a pessoa que existe abaixo de tudo isso. Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca se tornou realmente porque passam suas vidas se identificando com apenas uma parte de sua psique, rejeitando tudo o que não se encaixa na sua ideia de quem deveriam ser. A individuação é o processo de desfazer e de integrar todos os aspectos de si mesmo para se tornar inteiro. Ao contrário de muitos modelos psicológicos que se concentram na fixação de características específicas, a individuação não é sobre autoaperfeiçoamento, é sobre autorrealização. Requer enfrentar as partes de si mesmo que você ignorou, seja suas emoções suprimidas, sua criatividade esquecida ou a ambição que você foi dito, é perigosa. Nietzsche tocou em uma ideia semelhante quando falou de se tornar quem você é, sugerindo que o crescimento não se adapta a um ideal, mas abraçar suas contradições interiores, força e vulnerabilidade, lógica e emoção, disciplina e espontaneidade. Nada disso são opostos, mas partes de um todo maior. Esse processo não é fácil. A mente resiste à mudança, e a sociedade geralmente recompensa aqueles que se encaixam perfeitamente em categorias predefinidas. Mas a individuação não é agradar os outros. É sobre alcançar a harmonia interior. Alguém que passou por esse processo não age apenas logicamente ou emocionalmente. Eles sabem quando confiar em cada um. Eles não apenas seguem a estrutura ou a intuição. Eles entendem o valor de ambos. Eles não estão presos em um único papel, mas livres para se mover entre aspectos de si mesmos, conforme necessário. A maioria das pessoas vive vidas fragmentadas, desconectadas de partes de si mesmas. Eles nunca aprendem a aceitar, mas aqueles que concluem a individuação alcançam algo raro, um estado de clareza interior onde seus pensamentos, emoções e ações se alinham, não porque eles são perfeitos, mas porque são reais. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Carl Jung, a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Eles vivem de acordo com as expectativas, suprimem seus instintos e ignoram as forças mais profundas que moldam a vida. Mas a individuação não é algo exclusivo de filósofos ou psicólogos. É um caminho disponível para qualquer pessoa disposta a olhar para dentro. Bem, é isso para hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não esquecemos que você é uma parte crucial deste canal. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever no canal e atingir o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.